8h15, eu converso neste momento, já está na linha conosco e eu agradeço a atenção dispensada à Rádio Cultura, ao secretário-chefe da Casa Civil, Guto Silva. Secretário, bom dia. Bom dia, Ayrton José, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer poder conversar com Foz do Iguaçu logo cedo, né? E naturalmente animados e com mais vacinas que chegaram agora pela manhã aqui no Paraná, né? E serão distribuídas para que a gente possa concluir a vacinação dos 18 anos acima. E naturalmente Foz, a gente tem acompanhado os números, uma velocidade bastante interessante, né? Já com grande parte da população acima dos 18 anos já vacinados com primeira dose. 96,2% da população acima de 18 anos com primeira dose. E tem um detalhe, viu, secretário? Já vacinamos mais de 7 mil pessoas com idades acima de 29 anos, porque nós temos aquele problema da falta de um censo, né? Mais consistente, porque tivemos o atraso no censo do IBGE pela falta de recursos, mas não vem ao caso agora. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre o Paraná, os investimentos que o Estado tem atraído, a importância das ações do governo para garantir investimentos privados, principalmente nesse momento de pandemia em que nós temos aí um certo atraso, né? Ou um recuo nos investimentos privados, mas o Paraná vem avançando nesse ponto. O que o senhor destacaria como prioritário pelo governo que acabou sendo entendido pelo setor privado para que o Estado adquirisse o que adquiriu em termos de investimentos? Olha aí, José, a grande preocupação agora com a vacinação sendo ampliada passa a ser a economia, né? E quando nós falamos de economia, nós estamos falando do emprego, da renda, do prato de comida dentro de casa. Então, toda a nossa equipe econômica que está orientada, e a gente tem debatido muito internamente em ações para preservar os empregos no Paraná. Então, são investimentos. Dos eixos, uma das estratégias é fazer com que o Estado continue realizando investimentos públicos. E aqui vou dar um exemplo. Em Foz do Iguaçu temos aí inúmeros exemplos de parceria com o Itaipu, obras de casas populares, desde uma reforma de escola, desde uma reforma no posto de saúde. Essas obras públicas ou reformas, elas empregam mão de obra a curto prazo. Isso ajuda a economia a girar. Então, nós estamos aqui, por um lado, cortando custeio, apertando bastante a máquina pública, para que sobre um pouco de recurso, sobre dinheiro, para a gente continuar mantendo os investimentos públicos que, no nosso olhar, gera emprego a curto prazo e ajuda a dinamizar a economia, né? Por outro lado, nós estamos muito animados aí com os números que o Paraná apresenta, de carteira assinada, para dar um exemplo bastante claro. O Paraná bateu recorde nos últimos 10 anos, foi o melhor semestre de contratação por carteira assinada. O comércio já está batendo 9% de crescimento, a indústria voltou a estar em 8,7%, um crescimento mais que a indústria chinesa. E a pergunta é por quê? Né? No momento de pandemia, muita dificuldade, nós acreditamos que seja bom ambiente, o Estado não tem atrapalhado, nosso agronegócio tem puxado fortemente isso, e esse bom ambiente com investimento público tem trazido aí mais de 30 bilhões de reais de investimentos privados, que na nossa ótica vão garantir emprego e vão garantir tranquilidade da população. Porque agora a vacinação sendo ampliada, a dor, a preocupação era com a saúde, com o leito. Agora passa a ser se a família terá renda, se nós vamos ter emprego, né? Então agora o nosso olhar também é nesse sentido de poder casar esse investimento público com o privado e dessa forma a gente garantir a nossa população alternativas de trabalho. Tá, secretário, nós falamos aqui de consequências, né? Você tem um ambiente melhor, você tem a geração de emprego. E na causa, que é a base disso tudo, quais são as políticas públicas efetivadas pelo governo do Paraná para que a gente pudesse viver esse momento de retomada da economia, esse momento de olhar para o horizonte e verificar que o Paraná vai bem, obrigado, em diversas áreas? Olha, eu acho que a primeira estratégia foi logo no início do mandato do governador Ratinho, foi a gente iniciar as grandes reformas que precisávamos, né? Desde cortes de avião para governador, de aposentadoria, mordomias, né? Até mesmo reformas estruturantes como a redução de 28 para 15 secretarias. Isso nós temos, acho que, a estrutura mais enxuta do país, né? A lei de terceirização, ou seja, foram feitas várias ações administrativas e do ponto de vista de gestão que permitiram a gente economizar e deixar as contas em dia.
nós não imaginávamos no meio do percurso ter uma pandemia, né? Então, uma pandemia, tivemos que replanejar toda a estratégia, como é que se dará os investimentos. Também essa crise que nos afeta é muito grave, porque os investimentos também são direcionados, né? Aqui, sobretudo em Curitiba, região metropolitana, falta água um dia sim, outro não. Então, são grandes desafios que nós estamos enfrentando com muita dificuldade, porque você tem que manejar o orçamento, tem que reorganizar, mas nosso objetivo é justamente isso. Nós cremos que a grande saída do Paraná foi em ter feito o serviço de casa, né? Foi feito o dever de casa bem feitinho, o Estado está em dia, as coisas estão caminhando bem. Eu digo sempre que o Paraná está em paz. Nós estamos com estabilidade, com tranquilidade, e onde há paz, há prosperidade. O emprego chega, a empresa investe, e o Estado tem condições também de garantir à população uma condição melhor. Secretário, vamos no passo a passo, então. As ações programáticas, especificamente, o papel que elas tiveram nesse processo. Programa de incentivos fiscais, qual foi a importância? Olha, nós temos um programa muito forte, que é antigo, o Paraná Competitivo, que é para atração de investimentos. Nós estamos contabilizando 30 bilhões de reais em empresas que se instalam no Paraná, desde siderúrgica, novos frigoríficos, empresas farmacêuticas, biotecnologia. Essas indústrias geram um emprego. E a luta por esses empregos é com outros estados, né? Nós não estamos competindo aqui só com Santa Catarina ou com São Paulo. São investimentos direcionados em todo mundo e naturalmente, nós temos que ter um programa atrativo para captar esses recursos. Hoje mesmo teremos aqui a Dunlop, né? A Sumitomo, uma empresa japonesa, que vai gerar mais de 1.000 empregos aqui na região metropolitana. Alternativas que aconteceram no Oeste de empregos diretos. Então, essa condição de você ter um mecanismo de atração de negócios é um instrumento importante. Mas as empresas não vêm só pelo benefício. O benefício é um componente. Eles buscam mão de obra qualificada, que o Paraná tem em abundância. Eles buscam estabilidade jurídica e os contratos que sejam cumpridos, né? Certo. Investimentos internacionais também buscam que não haja interferência no Estado em licenciamentos, que essa relação seja menos complicada. E isso garante emprego. Quando a gente fala em benefício fiscal, nós estamos garantindo que os investimentos privados possam ocorrer. É lógico, tem que ter um limite, né? E são muito bem estudados para que esses investimentos não briguem com as indústrias já posicionadas no Paraná. Certo. E, por outro lado, também que não é casa mãe Joana, né? Não é que vai pegando benefício para 100 anos aqui nas costas do contribuinte. Certo. Então, isso é muito bem construído, tem toda uma lógica de investimentos, as regiões que tendem a receber esses investimentos. E, graças a Deus, tem sido exitoso, porque nós estamos aí sendo a locomotiva do emprego do Brasil. E se um dos motivos é o emprego, que é tão difícil hoje, com tanta dificuldade, o Paraná se destaca justamente porque é uma política agressiva de atração de novos investimentos. Normalmente, secretário, o Brasil, né, era visto como um país de ambiente extremamente burocratizado. A gente percebe que alguns estados conseguem fugir disso hoje, quando não o estado, também alguns municípios extremamente importantes. Como é que o Paraná se destaca nesse campo da desburocratização? Olha, nós estamos avançando muito bem. Eu destaco, nós temos um programa chamado, que é um programa permanente chamado Descomplica. No Paraná nós demorávamos 1 mês, 2 meses para abrir uma empresa. Hoje nós estamos abrindo em horas, né? Uma pequena empresa. Também tem o Descomplica Rural. O licenciamento para um aviário de uma cooperativa do Oeste demorava 6 meses para licenciar o aviário. Hoje é automático, licencia no mesmo dia. Então, uma série de ações que nós estamos querendo descomplicar essa relação de quem quer investir, quem quer gerar emprego e do trabalhador para quem tem um estado mais simples. E nós temos uma percepção muito clara que com essa relação da pandemia, sobretudo o olhar do mundo com a China, os países não vão querer estar dependentes da produção chinesa. Nós acreditamos que a China não será mais a fábrica do mundo. Isso abre uma janela de oportunidades para países como o Brasil, com mão de obra abundante, né, com recursos naturais para poder ganhar escala e produção, com um mercado consumidor interessante. Então, o que nós queremos posicionar o Paraná é justamente nessa condição de receber esses investimentos, porque investimento privado significa emprego na veia, significa oportunidade para o jovem que sofreu com a pandemia, que está sem primeiro emprego. Então, essa nossa preocupação é poder dar renda, poder criar alternativas para que a população se desenvolva, e um dos elementos mais importantes é descomplicar essa relação. Porque quando complica, aí tem a safadeza, tem a malandragem. Certo. Manda um consultor aqui fazer avaliação e cobra consultoria. Vai no órgão tal e
manda o contador resolver o processo. A partir do momento que você simplifica essa relação, as coisas saem mais rápido e tira essa mordeção, que é um dos objetivos nossos, de combater a corrupção, com compliance, com integridade, se faz com a simplificação. Agora, quando é complicado, começa esse negócio. Mandar para o tio resolver, mandar para a empresa X resolver. Então, nós estamos atacando fortemente essa relação, porque nós temos convicção que isso atrasa muito o Paraná e, naturalmente, nós todos perdemos renda, perdemos emprego para poder dar alternativa a toda a população. Outro dia eu conversei aqui com o secretário Norberto Ortigar, ele falou sobre a linha de crédito para o homem do campo, sobre o fomento, sobre novas tecnologias aplicadas no campo, e agora eu converso contigo e ouço aí essa preocupação do jovem empreendedor, né? E o Paraná criou um programa justamente para atender esse segmento. Como é que vocês pretendem atingir esta juventude e principalmente estimular o empreendedorismo neles através desse programa, secretário? Olha, Ayrton José, essa é uma preocupação muito grande. Quando a gente olha os números da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, quem mais sofreu com a pandemia em relação ao emprego foi o jovem. Por quê? Porque a carreira dele, a universidade dele foi interrompida, então ele iria ingressar no mercado de trabalho, teve que parar. O emprego, a empresa, qual que é a lógica da empresa? Para não cortar ninguém, não tirar ninguém, ela acaba mantendo a turma que está trabalhando e protela novas contratações, que são geralmente os jovens, né? Então, nós, com base nessa análise, a gente tem buscado alternativas para poder estimular a nossa juventude a ter alternativas de renda, porque eles sofreram muito. Inclusive, a pandemia é muito desigual, né, Ayrton José? Os idosos ficaram assustados em casa, quase um ano, esperando a vacina. As crianças sem poder a sala de aula. E aí é uma reflexão que a gente faz que é muito grave, porque muitas vezes o conselho tutelar, a relação do professor com o aluno, acaba vendo nas crianças que tem problema em casa, ou seja, é um escudo, uma defesa social importante, né? E os jovens ficaram paralisados, né? Justamente com suas expectativas, com seus sonhos. Então nós criamos duas alternativas. Primeiro é a questão do empreendedorismo no currículo escolar. Agora no Paraná tem matemática financeira, empreendedorismo, para que o jovem possa aprender a mexer com dinheiro, possa ter uma organização financeira, possa ajudar em casa. E na frente dar mecanismos para que ele se desenvolva. E um deles é justamente a possibilidade de captar recursos a juros subsidiados, por exemplo, de juros zero, uma estratégia que foi lançada ontem, justamente para dar capacidade dele ou abrir seu negócio no bairro, ou abrir seu negócio de inovação, enfim, abrir sua primeira atividade com condições de se estabelecer e, naturalmente, ter uma alternativa de renda. Então, essa é uma preocupação que a gente tem trabalhado muito aqui, a questão do emprego para os jovens, porque os jovens estão com dificuldade de ingressar no mercado de trabalho, em função de tudo que aconteceu aí no ano passado, né? E esse é um programa que nós estamos muito confiantes para poder avançar. E o outro é o cartão futuro, né? Que é um cartão onde a empresa paga metade do salário, esse programa já está em vigor desde o ano passado, em função da pandemia, e o Estado paga a outra metade. Então, aquele jovem aprendiz, o menino está indo para a escola, com boas notas e assim por diante, no contraturno, no meio período, o Estado paga metade do estágio para ele poder trabalhar na empresa, e a empresa em si diminui os encargos, acaba tendo esse incentivo para poder contratar. Isso é uma forma de a gente poder garantir o primeiro emprego, e a gente sabe que não há nenhum programa social melhor que uma oportunidade para o jovem se desenvolver, para poder dar dignidade, naturalmente ter o seu dinheirinho para contribuir na renda familiar. Tá certo. E se a gente tem falado muito, né, que as profissões do futuro, muitas delas nem foram inventadas ainda, e esses jovens irão ocupar funções aí. O Estado do Paraná antecipou-se recentemente com algumas propostas diferenciadas, inclusive com a participação da Google e a Fundação Luiza, né, se eu não me engano, nesse processo. Isso. E se a gente não consegue qualificar agora, pelo menos vamos desenvolver habilidades, né, secretário? Exatamente, José. Nós temos um mundo novo, né, se desenhando, como você bem disse, exatamente essa lógica. Metade das profissões ainda não foram nem criadas, né? E o que nós temos que garantir é alternativas, né? Como a gente diz na linguagem popular, nós não podemos dormir de touca, né? O Estado tem que estar atento a alternativas, a possibilidade para que os jovens se desenvolvam, né? Secretário... Então, nós estamos aí motivados e animados. Tá, secretário, sobre pedágios, eu tenho acompanhado aqui
a FIEP com um posicionamento favorável aos pedágios, as cooperativas satisfeitas com o modelo que foi negociado. Eu tenho acompanhado também o POD, que é o Programa Oeste em Desenvolvimento, o ex-presidente aqui, dizendo que o governo do estado adotou é exatamente aquilo que o setor produtivo do Paraná definiu como prioridades para um processo de concessão, para um contrato de concessão das rodovias paranaenses. Tem a questão da Assembleia, mas nós temos alguns questionamentos ainda. E existem, por exemplo, protestos em Londrina, Cascavel e Toledo sendo articulados. O que é que está faltando aí, o secretário? Está faltando um pouco mais de compreensão dessas pessoas que ainda não entenderam perfeitamente ou a comunicação ainda não chegou como deveria ter chegado? Olha, essa é uma boa pergunta. O nosso desejo e a orientação do governador Ratinho Júnior, desde o primeiro momento, é para que tivéssemos um menor preço, garantir menor preço, com transparência, porque transparência faz com que haja concorrência e concorrência baixa o preço, né? E obra. Nós também precisamos ter obras, nós não podemos ter um contrato também. Não adianta nada ter lá um real tarifa e não ter duplicado grande parte dos trechos do Paraná. Esse tripé, nós estamos satisfeitos e avançamos justamente porque avançou e nós vamos ter cumprido esses três elementos. Vamos ter transparência, com disputa na Bolsa, possivelmente vamos ter uma tarifa que de arrancada passa de 50% de desconto e a garantia real, os mecanismos para poder ter obra. Agora, o que nós temos agora é ajustes finos, né? Tem, na verdade, Londrina não tem manifestação, é só Toledo e Cascavel, em função da praça, né? E agora nós vamos, tem um ano para discutir a questão no TCU, nós vamos avaliar o projeto, ver se tem alguma alternativa com o governo federal para debater. Mas nós estamos muito confiantes, muito animados com a perspectiva do pedágio. Nós vamos acabar com essa roubalheira, com esse projeto que demagogicamente ficou 20, 30 anos no palanque político, todo mundo falando sobre isso, sobre aquilo, mas ninguém resolveu. Então nós temos a oportunidade, com muita responsabilidade, de resolver, né? E o nosso desejo é justamente isso, que o ano que vem tenhamos aí tarifa condizente com a realidade, sem essa extorsão que nós fomos acometidos por tanto tempo, mas que também ocorram as duplicações. Vou citar o trecho aí Foz do Iguaçu, Medianeira, São Miguel, que é uma vergonha aí. Alguns deram lá atrás degrau, negociaram com o pedageiro e nós ficamos esperando o tempo passar e fazendo discurso em rádio e televisão. Então nós vamos ter que acabar com essa realidade. E o que nós temos agora é ajustes finos para fazer. Tem, de fato, uma discussão aí no trecho Toledo-Cascavel, trecho Mariavo-Mandaguari, mas são 2 ou 3 pontos muito, muito pontuais que eu tenho convicção que nós vamos avançar com negociação junto ao Ministério da Infraestrutura. Secretário, tem outra situação aqui em Foz, que é a questão da concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Um grupo segue para Brasília para pedir apoio de parlamentares para negociar a questão da movimentação turística, né, o trabalho de agências, valor do ingresso no Parque Nacional e a forma de concessão. Por acaso, a gente sabendo da importância que tem a Secretaria da Casa Civil, esse assunto chegou ao governo do Estado já? Ainda não. Esse assunto ainda que não chegou, mas você está me alertando, eu já vou buscar informações para ver do que se trata, ver o que tem de fundamento, que dá para ser construído, e nós vamos estar atentos aqui para poder monitorar. Tá certo. E aquela disputa de propriedade das cataratas, como é que está aquilo, hein? Essa é uma discussão antiga, né? De questão da União, mas a catarata é um patrimônio do governo federal, né? Mas nós vamos estar acompanhando aqui também, mas é um assunto também que não está na mesa aqui do governo do Estado. Tá certo, então. Secretário, olha, eu quero agradecer a sua gentileza de nos atender, principalmente porque o assunto que nós queríamos destacar aqui é o avanço do Estado do Paraná em termos de atração de investimentos, de se tornar aí um Estado que avança, não um Estado que patina, né? Quando o assunto é desenvolvimento econômico, principalmente na saída aí dessa questão agora do período da pandemia. O avanço da vacinação, como o senhor mesmo disse, nós estamos avançando com relação a isso. O senhor gentilmente atendeu também outros pedidos aí com relação ao pedágio e também à concessão do parque. Obrigado aí por nos atender. Obrigado, Heitor José. Sempre é um prazer poder conversar com vocês. Nós estamos aí confiantes no segundo semestre, animado na questão do emprego, vigilantes ainda com a questão da vacinação, né, justamente para a gente conter de uma forma definitiva o vírus, e aí com muita esperança que um ano melhor virá e nós teremos aí uma realidade mais confortável para todos os paranaenses, viu? Obrigado pela oportunidade. Quando estiver em Foz do Iguaçu, vou lhe fazer uma visita, tomar um café com você e da mesma forma, você é sempre bem-vindo aqui em Curitiba com a gente, viu? Um abraço, secretário.